todos. Agradeço a presença dos conselheiros que aqui estão. Também agradeço a quem nos assiste pela internet, com boa noite. E vamos dar início ao nosso trabalho. Bom, seguindo a nossa pauta, temos informes. Então, o primeiro informe que eu estou dando é que eu e a conselheira Lorena estamos participando de um seminário em Porto Alegre, que é uma troca de conhecimentos com o povo italiano, argentino, brasileiro, feito pela URGS. E nós vamos dar um relatório mais completo quando terminar. Vai encerrar na sexta-feira, então nós não podemos antecipar nada antes do término. Mas só dizer que nós estamos indo, estamos fazendo uma boa apresentação de Gravataí quanto conselho. O Altair também tem alguns informes para dar. Na verdade, são muitos informes, não dá tempo, né? Bom, primeiro, eu quero dar meu boa noite aos conselheiros, conselheiras, minha presidente da entidade que eu represento nesse conselho, a Marilena, nossos amigos que nos assistem aí para o Brasil afora, via internet, pessoal do Rio Grande do Norte, pessoal de Alagoas, Minas Gerais, sempre presente com a gente. Conselheiro, eu queria falar, na verdade, presidente, sobre nossas audiências públicas que a gente fez aí. Nós fizemos 7 audiências públicas, com a presença dos candidatos a prefeito de Gravataí. 2 não compareceram, um ficou achando mais importante que o conselho, e resolveu não vir, o outro achou que ele já é prefeito e não precisa mais de ninguém, também resolveu não vir, mas isso não foi o nosso problema. O problema é que nós convidamos todos, né, em pé de igualdade, não registramos no cartório eleitoral, em todo lugar que era necessário registrar, como fizemos nosso papel de questionar sobre a questão da saúde pública e fazer com que eles assinassem, junto a esse conselho, um termo de compromisso com a saúde pública, no caso do SUS. Também queria falar, presidente, que eu tive numa reunião na secretaria sobre a questão do suicídio. E aí, mais uma vez, ficou comprovado que as redes não funcionam, por isso que as pessoas morrem. E não funciona, não é só uma questão de saúde, não funciona em nada dentro de Gravataí. Porque tu chega no médico, o médico não identifica o teu problema, encaminha para o próximo parte e a outra parte não sabe o que fazer. E aí tu volta para o médico e não tem mais o que fazer, porque o que ele entendia ele já fez. E no caso do suicídio é a mesma coisa. A pessoa chega lá, diz que vai se matar, e ninguém diz que vai se matar porque acha isso bonito. E aí o médico identifica que é um problema, além da questão clínica dele, e encaminha para uma questão lá de saúde mental, e chega lá, a pessoa não sabe o que fazer. Então, de novo, fica comprovado que a rede não funciona e que a qualidade de saúde em Gravataí, embora eles digam por todos os cantos que estão uma maravilha, e ela está sucateada, pois as pessoas não tinham microfone para falar, não tinham coisa para passar, não tinham nada dentro da secretaria para falar de um tema tão importante como o suicídio. Então, eu queria só registrar, presidente, que como a gente fala aqui que a rede não funciona para o idoso, que a rede não funciona para a criança, que a rede não funciona para nada em Gravataí, e aí não dá para a gente simplesmente achar, porque agora eles construíram uma casa, botaram o nome do UPA, pegaram uns funcionários do outro lugar que já estava ruim e botaram ali, que a saúde está uma maravilha em Gravataí. Obrigado. Obrigado, Altair. Mais alguém para informes? Eu quero dizer, Altair, que tu, quanto coordenador da comissão do processo de audiência com os candidatos, tu deve solicitar para eles, por memorando, através do nome do conselho, eu quero o programa de governo de todos eles, que a gente fez essa reunião, essa abertura para eles, no compromisso deles darem o plano de governo. E nós vamos cobrar. Inclusive, o candidato Bordignon tem que nos dar o documento, aquele que, ele, segundo ele, estava liberado para concorrer. Eu não posso deixar de cobrar isso da comissão, certo? Se não. Ele pode dizer, eu quero o documento para aprovar. Nós então agora...
Nós, então, agora vamos fazer o seguinte. Vamos passar a leitura da ata com o nosso secretário. Ata número 18/2016. Aos 5 dias do mês de dezembro de 2016, o Conselho Municipal de Saúde reuniu-se na Câmara Municipal de Vereadores para a reunião extraordinária. Presidida pelo conselheiro Esmeraldo Nascimento da Silva, a reunião teve início às 19 horas. Informes. O conselheiro Esmeraldo informa sobre a reunião da Comissão Técnica dos Conselhos Municipais de Saúde, que será realizada no dia 29 de setembro com a OAB, e no dia 22 de outubro será realizada a reunião em Canoas para definir o 9º encontro de conselhos, que será realizado em novembro em Camaquã. Esmeraldo informa sobre sua participação na 20ª Plenária Nacional dos Conselhos, juntamente com o conselheiro Altair. Altair manifesta sua insatisfação com a organização da 20ª Plenária, a qual não conseguiu manifestar contra as ameaças ao SUS. O conselheiro Altair destaca a falta de divulgação desta plenária nacional. A conselheira Marlene informa que está sendo mobilizada uma grande campanha em relação aos acidentes de trânsito e idosos. Assim, no dia 22 de setembro, às 13 horas, no Gensa, será realizada uma palestra sobre segurança do idoso no trânsito. Leitura da ata 16 de 2016. Lida a ata, é aprovada com a abstenção dos conselheiros Fabiana e Sandra. O conselheiro Carlos André informa que o tema já foi apresentado ao Conselho, entretanto não houve votação para aprovação do incentivo da Resolução 235/2014. Tatiana reapresenta as ações realizadas pelo SAI. Tatiana explica que o incentivo é destinado para a atenção básica com a finalidade de descentralizar as ações de DST-AIDS. O plano de ação já foi apresentado para o Estado. Tatiana explica que deverão apresentadas as ações já realizadas pela resolução. Tatiana destaca a construção do plano que ocorreu através da discussão com médicos e enfermeiros sobre o que estava sendo realizado nas unidades de saúde da atenção básica. Foi realizado um seminário sobre HIV/AIDS em dezembro de 2015. É apresentada a linha de cuidados do serviço de DST/AIDS no município. A ação foi pactuada entre o Serviço de Assistência Especializada, a coordenação da rede de atenção às pessoas portadoras de doenças crônicas e a atenção básica. A linha de cuidado implica nos encaminhamentos dentro do serviço de saúde, iniciando pela atenção básica, ofertando testes rápidos de HIV, hepatites B e C, priorizando a rede cegonha, testando gestantes e seus parceiros. É destacado o caráter confidencial e sigiloso das informações prestadas. Foram capacitados enfermeiros, dentistas e médicos para a realização do teste rápido nas unidades. Todas as unidades de saúde de Gravataí têm profissionais capacitados para a realização dos testes. Em algumas unidades a demanda é livre, outras realizam um agendamento. No SAI a demanda é livre, sendo realizado também o processo de aconselhamento com assistente social ou psicóloga. É destacado o aconselhamento e a reafirmação das práticas de prevenção através do uso de preservativo, gel lubrificante, conversar com o paciente em janela epidemiológica para o retorno para novas testagens em 30 a 60 dias. Destaca-se que as ações iniciam nas unidades básicas de saúde com o processo de notificação para a Vienza e SAI, aconselhamento e início da avaliação inicial para que o paciente chegue ao SAI com todos os exames necessários. São apresentados os kits encaminhados para as unidades de saúde, contendo o protocolo do Ministério da Saúde, o manejo da infecção por HIV na atenção básica, o manual de profissionais médicos, quais as ações dos médicos diante do diagnóstico positivo e uma recomendação do Conselho Federal de Medicina em que afirma que o médico deve ofertar a testagem de sífilis, HIV e hepatites virais, juntamente com o kit de avaliação inicial do paciente com HIV. Cada unidade recebeu 5 kits de avaliação inicial, contendo a notificação do HIV, kit
dos primeiros exames de sangue carimbados que o paciente deve fazer: RX de tórax, com a questão da tuberculose, prova tuberculínea, solicitação do CD4 e carga viral e um bilhete com data e local da realização dos exames. Tatiane informa que muitas das ações foram realizadas sem utilização dos recursos, considerando os trabalhos das equipes. Foram comprados telefones sem fio para atendimento com sigilo. Foram confeccionados carimbos e 100 dispensers de preservativos para as unidades de saúde. Foram adquiridos barracas para a realização de testagem nas unidades. Tatiana relata que foram recebidos 235 mil referentes à primeira parcela. A conselheira Marlene questiona sobre o endereço e sobre o material informativo. O conselheiro Altair relata que a doença continua e que a ONG GAPA foi sucateada diante da fragilidade da rede. Questiona se as ações sendo realizadas são suficientes. Tatiana relata a troca de espaço físico e a incorporação do laboratório municipal ao serviço do SAI. Tatiana relata que as filas foram eliminadas com o agendamento e a contratação de um terceiro infectologista. Destaca-se a necessidade de trabalhar com a cultura de prevenção e contra o preconceito. O PSE continua com a realização de ações de prevenção HIV e DST. Antônio Gaciliano questiona sobre a divulgação das ações para associações de moradores. Antônio relata a realização de uma ação com a mãe Cris. O conselheiro Marco Antônio questiona sobre a utilização dos recursos financeiros. Tatiana relata que foram comprados telefones, dispensers, confeccionados materiais informativos. O recurso não é exclusivo para o SAI, mas as ações relacionadas à atenção básica. Conselheira Maria questiona sobre a progressão da doença em Gravataí. Tatiane relata que houve um expressivo aumento, hoje mais de 3 mil pacientes cadastrados no serviço. O conselheiro Carlos André informa que o recurso não foi totalmente gasto e o próximo repasse será de 322 mil. O saldo disponível poderá ser acompanhado pela comissão orçamentária. Posto em votação, o plano é aprovado com voto contrário dos conselheiros Esmeralda e James Ziegler e a abstenção do conselheiro Marco Antônio. Segundo ponto de pauta, a apresentação do adendo 18 do contrato 79/2013 entre o município e o Hospital do João Beck. Carlos André explica que o referido contrato não foi aprovado pelo Conselho, mas em consenso com o Ministério Público. Carlos explica a validade do adendo que foi assinado no dia 31 de maio, cuja vigência é de 12 meses. O adendo trata da prorrogação de 12 meses, da criação de um indicador físico e financeiro. O pagamento do contrato possui um fator pré-fixado que utiliza a soma dos valores dos exames, serviços ambulatoriais e hospitalares. Houve o estabelecimento de ajustes anual da produção. Foram avaliados os serviços, volumes de atendimentos e prioridades da média complexidade. Foi realizada a redução da oferta de oftalmologia para que sobrasse recursos para atendimento em outras especialidades. Caso contrário, não haveria a possibilidade de oferta de cirurgias eletivas. O contrato apresenta o anexo 1 à memória do cálculo das suplementações do contrato e o documento descritivo do qual estabelece todos os serviços ofertados pelo hospital. Qualificação da análise da meta físico-financeira, que seria o estabelecimento de metas físicas e financeiras. Anteriormente, havia uma análise global de procedimentos. São apresentadas as metas qualitativas, as quais não tiveram mudanças. Nas metas quantitativas, que representam 60% do valor do contrato, Simone Stoqueiro-Kummer apresenta o comparativo entre as consultas especializadas oferecidas no contrato anterior e o estabelecido no adendo 18 de 2013. Adendo 18 e 13. Consultas especializadas de oftalmologia eram 900, passaram para 477. Consultas especializadas em traumato e ortopedia eram 5, passaram a ser 10. Outras especialidades, cirurgia geral eram 40, passaram a ser 13. As consultas de oftalmologia, retornos eram de 900, passaram a ser 477.
Consultas especializadas em retorno em traumato, de 55 passaram para 97. Consulta de retorno em outras especialidades, de 150 passaram para 85. As consultas informadas são as de agendamento pela Central de Marcação de Consulta da Secretaria. Simone informa que outras consultas especializadas de avaliação de atendimento eletivo e de urgência, cardiologia, neurologia, urologia vascular e outras, aquelas relacionadas ao atendimento de emergência no pronto atendimento e do Hospital Dom João Becker. São apresentados os números de exames contratados, havendo uma redução de alguns exames para iniciar os exames de ecografia de tireoide. Os exames de arteriografia deixou de ser ofertado, considerando que a solicitação para esse exame refere-se ao atendimento da alta complexidade. Como o município não atende alta complexidade em cardiologia, optou-se em deixar o exame para ser realizado no serviço de referência. São apresentadas alterações no documento descritivo, tais como a fila única, gerenciada pelo sistema IPM, no qual a Secretaria lança todas as primeiras consultas, e o Hospital Dom João Becker agendará o próprio sistema. Simone relata que está sendo realizada a implantação do traumato ortopedia, um projeto piloto. Posteriormente, serão acrescentadas outras especialidades e, por último, a oftalmologia. Simone apresenta o item 11, que trata do documento descritivo, anexo 2 do contrato. São apresentadas mudanças no plano de metas e o quadro de multas. Carlos destaca que foi criada a avaliação entre os valores pré-fixados e pós-fixados. Foram os inseridos os incentivos IAC e o que integra SUS. Incentivos utilizados para melhorar os valores. Caso o hospital não atinja as metas de produção, haverá também a redução equivalente dos incentivos. Carlos apresenta as fórmulas para a realização dos cálculos para a avaliação do contrato. São apresentados os valores que compõem o valor total do contrato e a comparação com valores de 2014 e 2015, sendo que o valor total será de 38 milhões, 15 milhões de recursos próprios, uma redução de 9,7% no valor de 2014. Carlos apresenta os representantes da comissão de acompanhamento do contrato. Carlos esclarece que não haverá necessidade de aprovação, mas é importante que o Conselho conheça para poder acompanhar a realização dos serviços. O conselheiro Altair destaca a falta de respeito com o Conselho, o qual deveria ter participado do processo de construção. O conselheiro Jaime Ziegler destaca que o papel do Conselho é de parceria. Entretanto, destaca que os projetos são apresentados e postos em votação sem respeitar os prazos estabelecidos pelo Conselho. O conselheiro Carlos André afirma que será realizada uma mudança no processo, prevendo a apresentação do contrato ao Conselho antes da assinatura. A conselheira Fabiana Dresler informa que as mudanças serão de impacto para os usuários que estão agendando consultas para 2017. A conselheira Fabiana destaca a qualidade de multas estabelecidas contra o hospital, considerando que, em caso de atraso de repasses, ao hospital não implica o pagamento de multas. O conselheiro Altair propõe a aprovação de uma resolução de repúdio contra o desrespeito ao Conselho. Sem mais, encerra-se a presente reunião, que foi gravada e lavrada em ata. Esmeraldo Nascimento da Silva, presidente do Conselho Municipal de Saúde, Marco Antônio Oliveira de Almeida, secretário executivo. Obrigado, Luiz. Bom, alguém tem alguma modificação para fazer no texto da ata? Não? Não tendo ninguém para fazer alguma alteração, vou pôr em votação. Quem for a favor da ata, erga o braço. Contrários? Abstenção? Conselheira Yolanda, né? Se absteve. Muito bem. Foi vencida por maioria, aprovada a ata, então. Agora nós temos aqui um grupo para apresentar um trabalho para nós, que é da Madalena, né? A Madalena, isso.
Nossa colega Tatiana. Primeiramente, meu boa noite a todos os conselheiros presentes e já quero de antemão deixar meu agradecimento pela acolhida, pela oportunidade de apresentar esse trabalho que a gente vem realizando. Que um representante da entidade no conselho é ao senhor Altair. Então, vou passar rapidamente a história da Helena, né? Em 2012 eu perdi ela, para quem não sabe, aqui no Becker, por falta de leitos de UTI neonatal. No estado inteiro, ela esperou 12 horas e não teve oportunidade de ter esse leito disponibilizado para ela. Então, a gente iniciou, após essa tragédia, a gente iniciou um trabalho de conscientização da falta desses leitos, que nem mesmo a gente sabia que existiam leitos para recém-nascidos, né? Então, nesse tempo, as mães começaram a ver em nós algum tipo de apoio. E começaram a buscar e perguntar o que a gente poderia ajudar, falar a respeito dos sentimentos delas. E aí que começou a nascer esse projeto lindo de humanização do luto materno. Que é por isso que a gente colocou lá pelo direito de sentir. Que hoje em dia a gente vive numa sociedade que só quer ver felicidade, só... Tanto que no Facebook, em qualquer outra rede social que vocês acompanharem, são poucas as pessoas que compartilham dificuldades ou tristezas. Elas compartilham, publicam o que é bonito, né? Felicidade, todo mundo quer ver, vende, né? E a tristeza não. Então, por isso que essa campanha teve que nascer, porque se as pessoas soubessem respeitar o sentimento dos outros, a gente não teria que fazer tudo isso para conseguir, né? Então, eu vou começar apresentando o depoimento de uma mãe, que ela falou: não sou uma coitada, não quero pena. Isso só me deixa mais angustiada, eu quero respeito. Que eu acho que em torno de um mês atrás, colocaram um depoimento na página, uma pessoa que não perdeu, uma mulher ainda, né? Na página da ONG, que esse trabalho, ele não quer nada além de pena alheia. Ele não quer respeito, ele quer a pena, por isso que a gente fala dos filhos. Então, quer dizer que tu não ama teu filho, tu só quer a pena dos outros, quer que sintam dó de ti, né? E não é por aí. A gente simplesmente quer ter o direito de poder falar do filho, poder encontrar algum tipo de orientação, que hoje não é a realidade. E o padre Fábio de Mello falou uma frase muito legal a respeito disso, que fala muito a realidade, né? Que sepultar um filho é a maneira mais estranha e dolorosa de iniciar o sepultamento de si mesmo. Porque quem tem filho aqui sabe o tamanho do amor que a gente sente. E quando uma mãe diz, eu morri junto dele, não duvidem, porque ela morreu. Uma parte dela morreu, e ela vai renascer de outra forma nesse processo que se chama luto. Que todo mundo, a grande maioria das pessoas hoje no Brasil, ainda acredita que o luto é somente chorar, chorar, chorar. E não é isso. O luto, ele é um processo de readaptação da vida sem o filho. Por isso ele é tão importante, por isso que a gente vem realizando esse trabalho para trazer esse conhecimento para as mães. Para que elas não fiquem pensando, eu tenho que fugir do luto, eu tenho que fugir. Ela não tem que fugir, ela tem que compreender que aquilo ali é um processo que ela vai ter que passar para ela conseguir começar a se reorganizar após perder um filho. Porque, na teoria, é muito simples, mas, na realidade, é muito difícil de tudo conseguir. É um processo que leva anos e cada uma tem a sua forma de viver ele. E essa campanha de humanização do luto, ela quer promover discussões capazes de combater o preconceito e o silêncio acerca do luto. Como eu falei, após perder um filho, as pessoas não sabem muito bem como agir perto de ti. Não sabem o que dizer para te apoiar. Então, elas fogem do assunto, elas começam a falar do tempo, de um vizinho, de um terreno que tem para vender, de qualquer coisa que não lembre a dor que tu está passando, né? Porque elas querem tirar de ti essa dor, mas não sabem muito bem como, às vezes nem é por maldade.
E também a gente quer disponibilizar informação e conhecimento para os familiares, para que eles saibam como ajudar essa mulher. E antes que me perguntem, não é que a gente acha que é só mulher que sofre, que já me perguntaram, mas e os pais, vocês não fazem nenhum trabalho com os pais? Sim, futuramente a gente pretende trabalhar com os pais. Inicialmente a gente é muito pequena ainda, então por isso que esse trabalho é mais voltado para as mães mesmo. E a gente quer possibilitar a interação através da empatia e da sensibilidade, para que os outros se coloquem no lugar dessa mãe e que a mãe também consiga receber alguma coisa de bom dessas pessoas, né? E a gente quer reivindicar do poder público soluções e implantações de políticas para o tratamento do luto, que hoje em dia não tem nada no Brasil em relação a isso. E no exterior, desde o ano de 90, já é uma realidade, já existem políticas públicas de apoio às mães e pais que perderam filhos, né? Implantar protocolos nas maternidades, por exemplo, de como contar para a mãe que ela teve uma perda gestacional, que é uma coisa que falta muita sensibilidade ainda para quem trabalha na área da saúde, de como chegar e contar para essa mulher que o bebê faleceu, independente se foi com 6 meses, com 7 meses, 4 meses, porque eles não... Com o dia a dia, eles não conseguem compreender que aquilo ali, para ela, vai ter um impacto para o resto da vida. Então, eles dão a notícia de qualquer jeito, né? E isso que a gente vem tentando modificar. E, por isso, orientar os profissionais de saúde para que eles saibam que, mesmo eles estando ali todo dia, semanalmente, gestantes perdem filhos, né? Com certeza, no hospital da cidade, por exemplo. Mas que para ela aquilo ali não é normal, como é para eles. Não é simples como é para eles, né? Então, por isso, a orientação é tão importante. Então, derrubar a barreira da insensibilidade e trazer o entendimento para essas pessoas que convivem com a gente, para que elas compreendam que o luto não passa em um mês, ele não é uma coisa, morreu, terminou, levanta a cabeça e vai, que não é assim que funciona. A gente tem que tentar ter um pouquinho mais de sensibilidade, de compreensão. E, para isso, a gente vem desenvolvendo esses projetos. Já vão fazer em torno de 3 anos, né, que a gente vem realizando. O primeiro é a exposição Mães de Anjo, que a gente resolveu nomear assim. A gente buscou muito um nome para denominar essas mulheres. Porque, como todos sabem, quem perde o marido, por exemplo, é uma viúva. Quem perde os pais é órfão, mas ainda hoje no Brasil não tem uma denominação para essas mães. Então a gente preferiu colocar Mães de Anjo para não ficar, em primeiro lugar, mãe, porque ela continua mãe, né? Independente se ela perdeu na gestação ou perdeu adulto, ela continua mãe. E o anjo, a gente sempre escreve ele em letra maiúscula, que é para lembrar todos esses filhos que partiram. Ele carrega o nome de todos esses filhos. Então, ele traz algum tipo de acalento para essas mães, de imaginar o divino junto ao filho, né? Por isso, Mães de Anjo. E daí, o segundo é o Dia das Mães de Anjo, o terceiro é a reunião do Reviver, o quarto, a Lei de Humanização do Luto Materno, o quinto, a Cartilha de Orientação, que é um dos nossos maiores orgulhos, porque é o primeiro material impresso distribuído gratuitamente no Brasil abordando esse tema. A campanha publicitária, que ela vem para impactar mesmo, e o apoio e suporte online pelas redes sociais, YouTube e WhatsApp. Que a mãe ela tem muita vontade de falar, né? Falar do filho, Então, para a pessoa que não perdeu, ela se torna repetitiva. E para quem perdeu, a gente compreende que ela vai ter que falar muitas vezes do mesmo assunto para poder ir se acomodando aquilo dentro dela. E qual é o nosso objetivo com todo esse trabalho? É conscientizar e qualificar os profissionais de saúde, em primeiro lugar, que é quem tem contato direto com essas mães. É aumentar a área de distribuição da cartilha, que atualmente é só no Rio Grande do Sul e no Brasil em forma de e-book, né? Unir os profissionais de saúde com as mães através da confiança e apoio, para que essas mães também não vejam no profissional de saúde um bicho de 7 cabeças, né? Para que elas não fiquem na defensiva com eles.
e oferecer uma alternativa de tratamento gratuito. Porque hoje uma mãe que perde um filho, ela não... Quem tem maior condição financeira busca esse apoio de profissionais. Então, ela vai no psicólogo, ela vai no psiquiatra. E a mãe que perdeu e ela não tem condições nenhuma para custear um tratamento, ela fica sem ter para quem recorrer. Porque ela vai no médico, o médico não sabe o que dizer, ela fala com a agente de saúde, a agente de saúde não sabe o que dizer, então ela fica sem nenhuma porta para bater. E agora eu vou explicar projeto por projeto para que fique mais nítido o que a gente quer, porque tem projetos que são destinados às mães e tem projetos que são destinados às pessoas que convivem com elas, né? Essa exposição, ela é para quem convive, não é quem convive só familiar, é quem convive um vizinho, é só buscar na memória de vocês vão lembrar de alguém que perdeu, independente, como eu falei, da idade, né? Se foi na gestação, se foi adulto. E lá no ano de 2015, e eu queria citar outra coisa, ela não existe referência mundial de trabalho como esse. Não é igual, por exemplo, foto de recém-nascido, newborn, que tu vai lá no Pinterest, coloca newborn, ele vai te aparecer referências, né? Essas fotos, a fotógrafa chegou no sítio, que foi aqui em Morungava, a primeira, e a segunda também foi em Morungava, e daí foi fluindo, no dia foi acontecendo, porque eu falei muito para ela que a gente não queria trazer o mórbido somente, porque não é isso, só a perda de um filho não é só a morte. A perda de um filho, ele lembra muito o amor, então era isso que a gente queria trazer. No ano de 2015, o título dela foi Um Mundo em Preto e Branco, e todas as fotos não foram tratadas, só foram deixadas em preto e branco, para trazer essa temática do a vida não tem mais sentido, não tem mais corpo, não encontra mais prazer de fazer nada, né? E no ano de 2016, ela vem trazendo, que ainda está em fase de produção, como eu falei, a gente é uma ONG, né? Tem que correr muito atrás, ainda não conseguimos imprimir as fotos, mas já estão tiradas, né? Não conseguimos ampliar, transformar em quadros para poder visitar, como a 2015, que visitou a usina do gasômetro 30 dias, visitou o Aeroporto Internacional Salgado Filho por 30 dias também, que até eu quero deixar registrado que aqui em Gravataí a gente encontra bem pouco apoio, assim. O shopping de Gravataí aqui expôs 30 dias também, teve bastante repercussão. E essa de 2016 ainda não visitou local algum, como eu falei, a gente ainda não conseguiu imprimir, mas ela vem trazendo uma coisa muito mais impactante, muito mais forte, assim, é muito mais chocante tu olhar essa 2016. Que ela vem o título A Prisão dos Sentimentos. Então ela mostra bem essa confusão que às vezes a gente não mostra na frente das pessoas que frequentam nossa casa, que estão com a gente, mas lá, sozinha no quarto, a gente sente tanta vergonha de sorrir, por exemplo, porque ela não vem trazendo só a dor, ela não vem trazendo só a revolta contra Deus, ela vem trazendo muito isso da alegria, que às vezes tu não te permite se maquiar, ir no shopping, ir num cinema, porque se alguém te enxergar, vai dizer, olha, ela não amava o filho dela lá faz 1 ano, e ela está rindo lá no cinema. E isso tudo é um caso cultural, então por isso que vai demorar muito tempo para a gente conseguir alterar alguma coisa. E é como eu falei, ela vem criada para isso, né? Para trazer esse assunto à tona, para que a gente se coloque no lugar dessas mães, e quando eu falo dessas, é de mim também, né? Que eu falo muito elas, mas eu posso me incluir nisso, que é para a gente não julgar, não é para te dizer, olha, a fulaninha faz 5 anos está chorando ainda. Ai, olha, a Beltrana lá, ela está correndo, brincando, dando risada, ela não sente. Ela ganhou outro filho e substituiu. Então, tem coisas que a gente só sabe o que é, muitas coisas a gente só sabe o que é passando. Então, por isso que a gente trouxe essas fotos, porque imagens falam mais do que 1000 palavras, né? É o que dizem. E esse Dia das Mães de Anjo já é uma temática totalmente diferente. Ele já é com o objetivo das mães adquirirem esse conhecimento do luto. Que, como eu falei, é um processo, ele é normal, o esquecimento que tu tem após a perda de um filho é normal, a confusão, a revolta, tudo é normal após a perda de um filho. E são coisas que a gente não tem muito conhecimento, né? Então, no primeiro Dia das Mães de Anjo, foi no ano de 2015, também é um projeto pioneiro no Brasil, não existe em nenhum outro estado. Agora, eu acho que até já tem algum estado que tenha feito,
Mas no ano de 2015 ele foi o primeiro. E veio a terapeuta Karina Polido e a doutora Adriana Tomás, que é essa de marrom ali da foto, que traduz muito dela, né, nessa foto, que ela tratou atrizes como a Cissa Guimarães, por exemplo. E ela veio lá do Rio de Janeiro para palestrar aqui. Foi aqui na Câmara de Vereadores o evento, e até a gente não contou, assim, não veio muitas mães daqui, eu acho que em torno de umas 4, 5 mães de Gravataí. Se vieram. E veio mães da Boate Kiss também. Então, a gente encontra muita dificuldade de divulgar mesmo, assim, para que essas mães compareçam. Lá no ano de 2016, ela, que foi a segunda edição, ela já foi estadual daí, que essa foi municipal, né, a 2015, e também contou com palestras de psicólogas muito respeitadas, como, por exemplo, a doutora Maria Helena Franco, que é a psicóloga mais conceituada nesse assunto no país. Ela tem um instituto que forma para os psicólogos, né, para tratamento do luto, e fazem 20 anos que ela trabalha com isso. Então, ela fez a Jornada Lelu, né, lá em São Paulo, e convidou, tinham 4 ONGs do Brasil inteiro que trabalham sobre isso, 4 movimentos, e o nosso era um dos que estava lá. Então, a gente foi para São Paulo faz uns 3 meses, nesse evento que falaram muito a respeito do suicídio também, do luto por suicídio, que é um luto vergonhoso, né? Que acham que quem estava em roda não prestava atenção na pessoa. E esse Dia das Mães de Anjo, ele vem para lembrar que o amor de mãe não morre. Ele apenas muda de atmosfera, ele vai mudar de forma, ele vai se readaptar, mas ele não vai acabar. E o projeto Reviver, ele é uma coisa muito interessante, porque ele já traz uma coisa mais íntima, assim, já fica mais 3, 4 mães, é uma coisa bem menor, e ele é mensal. Só que para ele acontecer, a gente precisa de algum psicólogo que diga, ó, eu aceito, eu vou fazer. E lá em Porto Alegre, uma das psicólogas, em torno de 6 meses, aceitou fazer. Então, a gente junta essas mães e elas chegam lá e fazem uma terapia em grupo. E é tudo gratuito também, como eu falei, todo o serviço que a gente oferece é todo gratuito. E daí elas vão lá, falam a respeito do filho, recebem alguma orientação, algum material. E é muito interessante que, por exemplo, se tem 4 mães e chegou uma hoje, aquelas 4 ficam, elas acolhem a que chegou. Elas escutam a que chegou, elas tentam dar alguma forma de alento para essa mãe que chegou. E ela acontece mensalmente, como eu falei, aqui em Gravataí ainda não é realidade. E agora, lá no interior, eu tive sexta-feira passada para entregar cartilha em São Luís Gonzaga, e uma psicóloga de lá também fez a proposta. Ela vai abrir um grupo agora, dia 30, lá nas Missões, em São Luís Gonzaga, também com o mesmo funcionamento, né, que é o Reviver, que vai ajudar essas mães a reviverem, a se modificarem, renascerem, né. E essa lei de humanização do luto materno, a gente ainda não apresentou ela, eu vou apresentar agora, dia 17, lá em Brasília, porque, como vocês sabem, a política é um campo que ela é muito, muito, muito difícil de tu trabalhar, principalmente se tu não visa ganhar nada para ti. Sabe, por exemplo, tu me ajuda aqui, eu te ajudo lá, vamos trocar umas figurinhas, né? E para nós não acontece. Então tem se tornado muito difícil a respeito disso, tu conseguir encontrar alguém que apoie a ideia simplesmente por apoiar. E essa lei nós vamos levar, então, como eu falei, lá dia 17 desse mês. E ela vem trazendo essas orientações básicas, como eu falei, como dar notícia. Ela fala a respeito da mãe que perdeu o filho, não ficar junto das outras que estão ganhando nenê ou estão com nenê. E são tudo coisas bem simples. Por exemplo, elas vão ter uma identificação, uma pulseirinha. As enfermeiras que chegarem já vão saber que ela perdeu o bebê. Então, ela não vai chegar no quarto e vai dizer, mas cadê teu bebê? Cadê teu bebê? E a mãe tem que dizer toda hora, meu filho morreu, meu filho nasceu morto, meu filho morreu. Então, para não ficar maltratando a mãe, nesse sentido. E ela também, essa lei viabiliza a cartilha, que daí já fica uma coisa mais segura, e viabiliza o Dia das Mães de Anjo, lá em maio. Que é essa mocinha aqui, ó, que
que eu queria trazer para vocês. Depois, quem quiser, é só me pedir, que ela tem em forma de e-book e tem para entregar também, né? Física, sim. E ela foi construída com a consultoria de 2 psicólogas, a doutora Adriana Tomás, que ela já faleceu uns 4 meses depois de terminar a cartilha, aquela de marrom que eu falei, e a doutora Karina Polido, essa que acompanha o grupo lá em Porto Alegre. Daí aqui fala coisas a respeito da hora de pedir ajuda, como é o tratamento, se no caso de pedir ajuda. Fala as fases do luto, que é a desorganização, o desespero, entorpecimento, o que sente, que é a revolta, a fadiga, que tu fica muito cansado, né? Vem trazendo algumas dicas também, bem interessantes, assim, bem práticas para o dia a dia, que a gente tentou construir ela de uma forma que a mãe lesse, independente da escolaridade, ela fosse entender, que fosse uma coisa de fácil entendimento, né? Fala a respeito dos homens, que é uma coisa que nós mulheres também temos muita dificuldade de compreender, que os homens vivem um luto diferente da gente. Eles não falam, eles têm que voltar à rotina. E muitos casamentos terminam por causa disso, que 70% dos casais que perdem um filho se separam. Por isso, porque não entendem que o homem não fala e a mulher geralmente fala. Então, nesse meio tempo, eles se perdem, ficam culpando um ao outro, né? Fala também a respeito da família e amigos, o que eles podem fazer para ajudar essa mãe. E vem com alguns exemplos de algumas pessoas que trabalham, como eu e a madrinha da Helena, que trabalhamos em tempo integral nisso, né? Que muita gente diz, ai, mas por que vocês trabalham? A gente trabalha para que não fique esquecido, né? Não pode ficar esquecido. Como é que vai ficar o que aconteceu? E daí tem também um exemplo dessas mães lá de Santa Maria, que é da ONG Para Sempre Cinderelas, que elas arrecadam doações e entregam em lar carente. E vem de um centro de reabilitação de animais, que uma das mães também fez uma rifa e conseguiu organizar esse local para os animais ficar. E vem trazendo livros também e sites que podem ajudar, que ela pode chegar lá e ler. E daí vem com o objetivo da mãe ter essa orientação, que ela não está sozinha, que é normal, que ela sente, mesmo que ninguém queira escutar, é normal. E essa é a campanha publicitária, que eu falei que ela vem para impactar mesmo. Ela vem com essas fotos das mães de 2015, a exposição de 2015, e algumas frases que a gente tem ouvido muito na página da ONG, lá na fanpage da ONG. Que, por exemplo, essa do me sinto sufocada pelo silêncio, que, como eu falei, às vezes as pessoas não sabem como agir com essas mães, então elas tentam silenciar, tentam falar de alguma outra coisa, qualquer outro assunto que faça essa mãe parar de falar, né, de dor do filho. E essa do meio fala uma coisa bem legal, que é o que eu falei do amor de mãe, que ele não termina. Não importa onde ele esteja, estará sempre dentro do meu coração. Que a gente não sofre porque a gente quer. Todo mundo pensa assim, ela sofre porque ela é fraca. A gente não sofre porque é fraca, a gente sofre porque ama um filho. Isso é natural. Ele vem, não é uma coisa que tu pense que terminou, que vai aumentar, é uma coisa involuntária, né? E daí aqui é o apoio online e o grupo do WhatsApp que eu estava falando. Ambos são para o Brasil inteiro. Qualquer um, as mães do Brasil inteiro têm acesso. Tanto que entrou em contato comigo faz pouco, acho que uns 7 dias, uma mãe lá da Bahia, que disse, eu recebi a tua cartilha. Lá num grupo de apoio que a gente está formando, eles trouxeram um e-book, tinha a tua história, no que tu pode me ajudar. Então, a gente vê que mesmo com esse trabalho de formiguinha, a gente já está chegando em muitos lugares, né? E esses atendimentos online, eles têm o objetivo da convivência, como eu falei, só quem passou por isso para saber que a gente tem que falar 10 vezes a mesma coisa, que hoje tu está bem, amanhã tu está mal. Então, ela vem com a troca de experiências, o entendimento por semelhantes, liberdade de expressão, compartilhar sentimentos, dividir medos e angústias, combater a solidão. Que tem muita mãe nesse grupo do WhatsApp que está grávida.
Daí, ai, olha meu positivo. Daí os outros fazem festa porque deu positivo dela e trocam experiências. Ai, quando eu tive meu segundo filho, eu não tive medo, eu fiz isso, fiz aquilo, que para ajudar. E aqui tem alguns exemplos das conversas, né? Que lá tem essa Josiane Vitor que falou: eu fui procurar páginas sobre mães de anjo e achei a ONG Amada Helena. Lá tem tantos textos que expressam exatamente o que eu sinto e não sei expressar. Então, isso tudo é um orgulho para o meu trabalho e da Flávia, que a Flávia geralmente que cuida dessa parte do WhatsApp, internet, tudo é ela, porque como tem muita história triste, eu não consigo, não tenho psicológico, e ela então cuida mais dessa parte mesmo, de dar esse suporte. E daí, se vocês repararem, elas mesmas vão se dando apoio, vão se escutando, vão trocando, e isso para elas acalenta muito. É uma forma que elas têm porque dentro, quando está só dentro delas, é um baita de um sentimento. Elas falaram, aquilo alivia. Então, elas devagarinho vão retornando à vida, né? Não sei se já dá para trocar. Esse? Dá para trocar? Pode trocar. Aqui é quem participou desses projetos, né, junto com a ONG, que cada projeto necessita de muito apoio, né, de muita ajuda para ele conseguir acontecer, mesmo parecendo pequeno, como essas duas exposições, que elas foram, ali está o nome das duas fotógrafas, né, que é a Dani Bate e a Heloísa, e a Via Color, que ano passado eles patrocinaram a metade da exposição, foi eles que doaram. E esse ano já com uma tal de crise, né, daí não tem como, então por isso que ainda não aconteceu. Da cartilha foi a Jana Lepejova, que ela é da Rússia, e ela cedeu umas imagens para nós colocar. A doutora Adriana Tomás, o Matheus Lopes, que também essa ilustração da capa é dele. A Comissão dos Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, que foi quem nos deu a impressão. O senhor Alex Moraes, que ajudou na organização e releu a cartilha para ver se estava tudo correto. E a doutora Karina Polido, e eu e a dona Flávia, né, Flávia? Que arrumamos também. Que construímos, na realidade, as duas psicólogas e o Alex Moraes, eles revisaram. Mas eu e a Flávia fizemos essa conexão entre as mães, o que as mães precisam saber e o que os psicólogos podem dizer, para que não ficasse muito técnico e nem muito só falando o que a mãe sentia, tinha que ser um meio termo, né? E no Dia das Mães de Anjo, nos dois, no 2015 e 2016, as doutoras que participaram foi a doutora Maria Helena Franco, como eu falei, a doutora Adriana Tomás, a doutora Franciele Sassi, que é de Bento Gonçalves, a associação lá da Tragédia da Kiss, que eles vieram uns 2 anos e já nos receberam lá também para a entrega da cartilha, e a ONG Para Sempre Cinderelas, que é junto com eles, né? E a doutora Karina Polido. E aqui ficam nossos contatos. Se alguém quiser saber mais alguma coisa, tirar alguma dúvida, entrar em contato ou indicar para alguém, ele está ali os números de telefone, aquele 8198 é o WhatsApp também, e tem alguns e-mails. E eu acho que é isso. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de poder apresentar esse trabalho e pedir o apoio de vocês porque vocês têm muito conhecimento em relação a Gravataí, tem muitos meios que a gente ainda não entende, não compreende, não tem o conhecimento. Então, quem puder nos ajudar de alguma forma, que lembrou de alguma coisa que possa nos ajudar, é só entrar em contato, que a gente vai de atrás. É só apontar a direção, como eu falei, a gente não precisa tudo mastigado, né? A gente corre de atrás, é só dizer, é para lá, que a gente vai, tá? Obrigadão e uma boa noite. Obrigado pela apresentação do projeto. Te parabenizo. Não tenho palavras para dizer para ti ou expressar sentimentos, mas vem de muito bom agrado por nós e creio que pela sociedade. E pode contar com esse conselho sempre que preciso para divulgar alguma coisa que você queira, porque é um trabalho importante. Eu gostaria de saber de ti se tu teve apoio ou alguma sustentação do nosso governo atual, do município. Do município, eu recebi 3.000 folders, do folder da exposição, depois eu tenho ali, se alguém quiser ver.
E da Comissão dos Direitos Humanos também. É a nível municipal? É, do município. Sim, é só os 3.000 folders, eu acho. Se não me falha... é aqui na Câmara, alguns vereadores nos dão cópias também, que a gente está sempre pedindo cópias aqui. Daí, às vezes, a gente vai num, às vezes a gente vai no outro. Mas, em questão de município, é isso mesmo. Até eu queria ver a isso, o stand da FEARG também, que eles cederam. Porque seria o mínimo que eles têm que dar é um apoio para um projeto tão grandioso como esse que está indo a nível nacional, né? Vocês Sim, não estão fazendo a nível estadual, é a nível nacional, para que é um caso sério, é um caso profundo, Sim. é de muita humanização realmente. Então, quero dizer que o Conselho está aberto para vocês, para qualquer tipo de ação que vocês forem fazer, tá bom? Sim, e eu até queria convidar, ainda bem que o senhor falou, dia 29 agora de outubro tem a Janta da ONG, é o único evento beneficente que a gente faz durante o ano todo. E como eu falei, a ONG é bem pequena ainda, então a gente não consegue, em relação à venda de ingressos e coisa, já é muito mais complicado. Ano passado, eu acho que deu em torno de umas 130 pessoas, né, Flá? Umas 110, eu acho. E daí é ali em Morungava, no Salão Santa Luzia, quem puder nos ajudar, dia 29, nessa venda de ingressos mesmo. O cardápio agora, se não me falha a memória, só um minutinho que a Flávia vai pegar o convite, é 29 de outubro, é R$25. E daí quem puder divulgar, como eu falei, é o único evento beneficente que a gente faz no ano. O cardápio é filé de frango à parmegiana, tatu recheado, arroz branco, massas à francesa e com molho bechamel, salpicão, maionese, salada mista e farofa com frutas. E depois também vai ter uma baladinha daí assim para os mais jovens, sabe, que não quiserem jantar, daí eles podem comprar só para balada, daí é 10 para homem e 5 para mulher, se quiser só dançar. E eu queria acrescentar, senhor Esmeraldo, a respeito do apoio municipal, que eu até estava comentando com a Flávia, que é engraçado que outros lugares que não são a sede da ONG nos ajudam muito. Por exemplo, essa exposição que nós não tínhamos conseguido até agora, sexta-feira, quando eu visitei o interior, uma rádio disse, olha, eu achei muito lindo o teu trabalho, por que não tem a exposição? Eu disse, não tem, porque a gente não teve como fazer os quadros, porque é muito caro, porque a gente faz eles 50 por 75, com fundo firme, né? E daí essa rádio disse, não, então eu vou patrocinar. E ainda patrocinou a passagem para Brasília, a mesma rádio. Porque eles disseram, não pode ficar só aqui, tu tem que ir lá. E daí aqui em Gravataí parece que a gente tem uma certa resistência. Entende? Só que não, assim, como eu falei, o nosso trabalho é independente de partido político, porque como eu disse, todo mundo é pai, todo mundo é mãe, entende? Assim a gente vem trazendo esse humano, esse lado humano, que é isso que a gente busca em Gravataí, independente de interesses, todo mundo tem seus interesses. Só que nesse meio tempo sempre podem, público ou privado, a gente busca apoio. Então, lá em Porto Alegre, eu encontrei muito apoio. As duas fotógrafas são de lá, a decoração do Dia das Mães de Anjo foi de lá, a doação de coffee break foi de lá. E aqui eu já não encontro quase nada. É muito difícil. Eu não estranho, porque um governo que não faz pelos seus funcionários vai fazer pela população. Mas isso aí é política, é lá fora comigo, não é nada aqui dentro. Quem tem algum comentário, pode usar o momento. Pode falar, Antônio, depois a dona Marlene, tem alguma coisa? O Paulo tem também comentários. O Altair vai falar? Tá bom. Antônio, Paulo. Boa noite a todos e a todas. Eu posso ter entendido mal, mas eu gostaria de fazer a pergunta. Eu ouvi tu falar sobre mães com filho que perdem neném, homicídios, né?
e mães que perdem os filhos por doença, né? E eu não sei se é com vocês ou não, e a parte daquelas mães que perdem os filhos assassinados, ou pela polícia, ou pela bandidagem. Vocês também tratam dessas pessoas, dessas mães? Sim. Independente, como eu falei, independente da idade. Sim, ela, como eu falei, é independente da idade, independente da forma que perdeu. Claro que a gente não cabe a nós julgar quem foi ou como foi. Cabe a nós simplesmente escutar essa mãe e ajudar ela nesse processo de readaptação após a perda. Porque, assim, a gente teria até algum projeto antes de perder o filho, como palestras para gestantes. A gente tem alguns projetos que ainda não saíram do papel, mas em relação à humanização do luto mesmo, do apoio a essas mulheres, é assim, independente de como ela perdeu, ela vai encontrar apoio na ONG Amada Helena. Era isso o esclarecimento. Obrigado. Marlene? Tá. Até porque é uma particularidade, né? Onde é que ela está? Uma particularidade da questão Helena, né? Que é a tua filha, né? E que, claro, o sentimento e a humanização aí tem que ser acima de qualquer coisa. A dona Maria ali mesmo está com o neto, né? Uma neta, também no hospital. E eu acho que a gente não tem que estar procurando os culposos de tudo isso, né? Eu só queria te perguntar, que realmente o ONG é uma coisa muito importante, mas desde que realmente seja para todos. Isso por isso que tem as dificuldades de repente, de não encher o teu baile, a tua festa, o teu jantar. Sim. Na questão de nós termos exatamente, não é só tu a divulgadora, mas todos nós. Toda a população tem que estar inserida nesse contexto, né? E também em nem culpar os governantes, nós somos os governantes de tudo isso. Agora, sim, a minha pergunta, que fico muito triste de ver, porque a gente vive aí nas comunidades, quem são contemplados? Quem estaria dentro dessa ONG? Quem poderia estar procurando vocês? Por exemplo, a gente acompanha muito o grupo de assistência social lá na igreja, onde nós temos praticamente 16 meninas de 15 a 19 anos que estão esperando bebê. Que praticamente o Hospital Becker oferece um curso, e também na rede, um curso de pré-natal. Tá? E praticamente, só para ter uma ideia, de 22 ou 26, praticamente participam 3, 4. Aí vão ganhar o bebê em situação de risco. Sim. AIDS e outras doenças que às vezes não são. Eu quero, conselheiros, que vocês entendam o meu sentimento com ela, mas não é ela, mas é um todo. Nós estamos aqui não só para estar discutindo, né, a amada Helena, mas sim amadas Helenas, né? E que realmente nós temos que estar buscando, né, muito mais para a gente poder orientar, estar junto com porque o luto, ele realmente é um contexto, né? Não é só para ter uma ideia, o sentimento do luto não é nem que tu conheça. Agora, claro, aquele que saiu de ti e que tu acaba perdendo, o luto é muito maior. A menina essa de 5 anos que estava ajudando a mãezinha a atravessar um lixo, vem um louco e traçalha aquela criança. Olha só a dimensão desse luto. A perda e de ver a filha de alguém que não estava, né, nem um pouquinho capacitado de passar por ali e tirar a vida da tua filha. Então, eu queria só ver assim, quem são contemplados e como a gente poderia estar encaminhando? Onde é que vocês têm local, onde vocês poderiam estar recebendo a gente, poderia estar ajudando, para estar ajudando essas mulheres lá no social, né? E outra coisa, assim, esse grupo, essa ONG, ela está, assim, inserida em toda a comunidade? Vocês fazem parte de algum encontro nesses lugares, igreja, comunidades, onde vocês estão? Tá? Eu apreciei lá no shopping, mas daí o shopping, o que é? É um pessoal que já tem um nível um pouco mais
para estar lá no shopping, né? Não Sim. tem aquele pessoal de nível mais baixo, não vai Sim. estar lá. Eu apreciei muito, inclusive, só que eu não me inseri, vamos dizer assim, eu não cheguei ali e não fui acolhida, entendeu? Eu olhei aquelas fotos, foram muito realmente comoventes, aquela senhora com aquela boneca, né? Então, estão de parabéns, mas realmente nós precisamos nos unir mais para a gente poder exatamente dar essa oportunidade a outros, para estar junto com vocês. Sim. Assim, ó, a nossa sede fica em Morungava, como eu falei lá, até bem próxima da paróquia Santa Luzia, uma meia quadra da paróquia Santa Luzia, e a gente faz muito trabalho fora. Então, na sede a gente tem recebido poucas pessoas. A sede administrativa. E a gente recebe, faz 3 anos que a gente tem CNPJ agora, então a gente realmente, estamos começando com essa parte de documentação, que é uma coisa muito complexa para te conseguir. Então a gente não tem, porque assim, ó, não adianta eu dizer, mãezinha, tu vai lá na ONG, que tu vai encontrar o apoio lá. Daí ela chega lá, eu tô para Porto, ou tá só a Flávia lá, ou a gente, na realidade, não vai saber o que dizer para ela. Então, ainda hoje, a gente não tem voluntários para trabalhar em tempo integral, psicologia em tempo integral, mas, como eu falei, o nosso trabalho é muito voltado para as mães carentes, porque elas não têm acesso a psicólogos. Porque a gente foi olhar na rede pública de saúde, na UBS ele tem um psicólogo para tratar as pessoas, só que eles tratam os drogados, eles tratam quem pensa em cometer suicídio, todo mundo junto. Então essas mães não iam ter condição de estar ouvindo um filho que fala de suicídio se ela perdeu para o suicídio. Então a gente batalha nessa lei que eu apresentei ali de humanização, ela até tem um projeto para isso, para criar um grupo de mães nas UBS, para que elas possam ter reuniões mensais, esse trabalho que a gente faz lá em Porto Alegre, que elas possam fazer em cada UBS de bairro. Então, como eu falei, a nossa equipe ainda é muito pequena para a gente dizer assim, eu chego. Então, aqui em Gravataí muita gente já conhece o nosso trabalho. Só que, como eu falei, é muito online. Para visitas, assim, eu acho que é só o Dia das Mães de Anjo, que é presencial, que é todo maio, em maio, no último domingo de maio. E a exposição, que é o físico mesmo, assim, eu acho que é esse. E os encontros lá em Porto, isso mesmo, que são presencial. O resto é muito online mesmo, assim, de conversa e coisa, bastante online. Paulo, por favor, Paulo. Boa noite. O que eu entendi, a ONG de vocês, ela é pequena, sem muitas estruturas, né? A forma de divulgação de vocês, como é que está sendo? Vocês duas, boca a boca, ou tem mais parceiros? Sim, a gente é muito boca a boca, e alguém que conhece alguém, sabe, ajuda bastante. Agora, uma ferramenta maravilhosa que a gente tem hoje em dia, que já não existia, é o Facebook. Ano passado, a gente divulgou muito a janta no Face. Só que assim, para ti conseguir, por exemplo, o Dia das Mães de Anjo, tu divulga muito no Face, tu cria um grupo no Face, ele dá 600 pessoas para participar. Tu chega lá, tem 100 mães, 70. Então, essa dificuldade a gente encontra. Agora, para divulgar, a gente entrou em contato com a revista Evidência, esse ano, e eles ficaram de publicar. E também a coluna de Morungava, que é o Kleber Corneli, que escreve, também ele apoia, e alguma coisa no jornal, nos jornais, o Correio de Gravataí e no Diário, acho que é, de Gravataí, eles publicam alguma coisa a respeito das nossas ações, assim. Mas mais é isso, porque, como eu falei, a gente não tem recurso para publicidade. Então, a gente não consegue nem montar uma propaganda correta. Essa publicidade que vocês viram do cartaz com as escritas rosas, sabe? Foi tudo eu e ela que criamos. Pegamos as frases. Então, a gente não tem uma empresa, porque a maioria hoje de empresas que funcionam, seja a ONG, o Instituto do Câncer, que a gente visitou lá em Porto Alegre, eles têm uma empresa somente para publicidade. Então, a gente ainda está muito pequena para isso. É tudo boca a boca e no Face mesmo, que a gente divulga.
O Esmeraldo deixou as portas abertas aqui do conselho, né? Eu acho que tu deveria vir mais aqui, tá? Vir mais aqui, divulgar aqui, porque aqui nós temos sindicalistas, tem pessoal das associações. Então, caso no meu sindicato ali, eu posso ajudar a divulgar também no meu sindicato. Eu trabalho em uma empresa grande também, né? Eu posso divulgar, eu ando por várias empresas, eu posso também ajudar a divulgar, fazer o boca a boca, né? Prontificar, né? Muito então, bom. Quando tu vir aqui, vir mais e divulgar mais aqui. Sim. Porque daí, aqui em Gravataí vai ser enraizado aí, né? Mais gente vai saber. Caso eu já nem sabia que existia. Sim, o Altair que representa nós aqui. Eu também não sabia, ele falou hoje. O Altair que representa o nosso muito trabalho. Legal, muito legal o trabalho de vocês. Parabéns. Obrigada. Telmo, por favor. Bom, eu queria só parabenizar a todos pelo trabalho, acho pelo desprendimento, né, no momento de dor, de momento difícil que uma mãe passa, a família passa, de iniciar um trabalho tão bonito assim. Eu acho que é lamentável, né, o município não ajudar, não ter o apoio no município, né, já que o município não presta esse serviço e não dá nenhum apoio para quem está se mobilizando, né? Se mobilizando e tendo essa prestação de... Né? Como foi falado, acho que não é... Muitas vezes a gente fala no município, mas nós mesmos temos de ter mais, né, vontade. Nós, como sociedade, nós, como cidadão, acho que nós temos que ter mais desprendimento, mais... Né, e deixar um pouco também de... porque o fulano não fez, nós não... Não. Fazer que nem tu falou, né? Que vai doer, mas não pode se clausurar lá e não fazer nada. Sim. Vocês tomaram iniciativa e fizeram uma coisa tão bonita. Eu acho que nem ele falou, nós como sindicato, vou levar para o meu sindicato, né? Vou agora tentar mobilizar eles também, para ter um olhar, né? Porque hoje, no momento que nós estamos vivendo, um filho sai para trabalhar, ou a mãe sai para trabalhar, eu e a Marlene, né, duas filhas, né, já moça, uma idade, um neto, eu fico com o coração todo dia, né, na mão, a gente fica rezando, tomara que vai e volta. Então, eu acho que tendo alguém que nem vocês estão se propondo a ajudar, né, e eu acho que todo mundo tinha que bater palma e ajudar vocês, porque merece. Né? Parabéns. Obrigado. E eu queria só comentar que o senhor falou uma coisa bem interessante, que o senhor disse assim, a perda que a família teve. Porque quem me olha pensa, a mãe sofre, não é só a mãe que sofre, o vô e a avó, meu pai e minha mãe, que acompanharam toda a gestação ali, o final, que foi o mais difícil, que a gente se preocupava muito com ela, dela não nascer, coisa que ela nasceu com 41 semanas. Então, eles conviveram com toda aquela parte ali, aquele primeiro ano, que é o pior, né? Vão fazer 5 anos agora em janeiro, e vem amadurecendo muito, tanto que o meu sentimento pela Helena, vocês podem reparar quando eu estou falando, o meu sentimento por ela é guardado hoje, eu já não misturo mais, é guardado só para mim e para minha família, o que a gente sente. E todo esse trabalho que eu falo, hoje eu não trouxe fotos da Helena, mas geralmente tem fotos dela no slide e coisa. Eu falo porque eu tenho um objetivo maior. E tem muita gente que me diz assim, por que tu não trabalha com crianças? Com crianças tu ia conseguir rapidinho captar recurso. Daí eu falei, porque crianças é bonito, todo mundo adora comprar ideia de criança, só que esse assunto, mesmo sendo tão triste, ele tem que ser abordado. Porque eu, 6 meses depois que eu tinha perdido a Helena, eu não encontrava nada para ler. Não encontrava nenhuma orientação, mesmo que eu tentasse. Então, por isso que a gente vem fazendo tudo isso. E esse trabalho só se torna possível, eu já queria agradecer a Flávia, que eu geralmente não agradeço, porque ela é muito envergonhada. Queria agradecer a Flávia, que ela é dinda da Helena, e aos meus pais, ao Altair, a todo mundo que de alguma forma vem ajudando a gente. E é muito importante isso que o senhor falou, de nos ajudar, porque assim, às vezes, antes de eu perder a Helena, eu olhava, como eu falei, falo bastante, que eu olhei para ela essas 12 horas, porque ela ficou 12 horas esperando aqui no Becker.
E eu fiquei olhando para ela e eu pensei, meu Deus do céu, como que eu nunca ajudei ninguém. Eu não digo que eu tinha maltratado alguém, eu não tinha. Nunca bati num cachorro, mas eu nunca dei um copo d'água para ele também. Hoje em dia, se tu passar lá na frente de casa, eu disse, se eu não tivesse a ONG da Helena, eu ia ter uma ONG de cachorro, de tanto que eu cuido, sabe? E eu acho que é importante a gente apoiar a causa, que vocês podem ter certeza e buscar, quem conhece o nosso trabalho, que é uma causa séria. Ela não tem pretensão alguma a não ser ajudar as pessoas, realmente. E todo mundo, como eu já falei, me pergunta, mas o que vocês querem, o que vocês querem? A gente só quer lembrar o humano das pessoas, que hoje em dia a gente se envolve tanto com tanta coisa e acaba esquecendo dessa parte humana. Então é isso que a gente vem lutando bastante para lembrar que existe. E obrigado dos elogios. Tem que dar, igual eu falei para a dona Helena, que ela me cobra às vezes, sabe? Quando eu vou parar, porque é um trabalho muito cansativo. E a gente encontra muitas pessoas que tratam a vida do teu filho como se fosse a vida de uma barata, assim, sabe? Então é uma coisa que me magoava muito no começo. E hoje, como eu falei, já vem me fortalecendo. Então, às vezes a pessoa vem falar uma grosseria e eu sou bem grosseira. Do jeito que a pessoa tratou, eu trato, porque... Então, se não quer ajudar, não atrapalha. É meio por aí. E, como eu já falei, obrigado da acolhida, né, novamente. A gente não é acostumado a receber muito elogio, fica um pouco nervoso. Lorena, por favor. Eu queria realmente também te parabenizar pela iniciativa. Eu entendo muito bem o que tu estás fazendo, o que tu sente, porque eu perdi um filho. Vai fazer 12 anos agora, em novembro. E o luto, a gente convive com ele. A gente não esquece, a gente apenas aprende a conviver. Está sempre lá, né? De algum lugar, a gente acorda, ele está sempre lá, né? E eu não tive ajuda psicológica. Eu tive que me erguer, que sobreviver a isso. E, graças a Deus, eu tive apoio da família e tal, mas tu precisa mais do que isso. E o que me ajudou muito foram muitos livros espíritas que eu li. E, então, eu sei muito bem o que é isso e, olha, não é fácil essa tarefa que tu estás... pegando para mim, né? Exatamente, que tu estás pegando e, enfim, mas é muito importante. Outra coisa, já tentaste fazer parceria com universidades que tenham curso de psicologia para conseguir voluntárias, de repente, dos cursos de psicologia para trabalhar com vocês? Sim, como extracurricular, a gente apresentou um trabalho na UBRA, até eles realizaram um vídeo institucional da ONG, contando rapidamente a história da Helena, porque, para mim não precisa contar como aconteceu, eles fizeram com desenhinhos assim de palito, sabe? E até a gente ficou de entrar em contato novamente para fazer essa parte do extracurricular, só que tem que ter alguém acompanhando. E daí eles não teriam como levar a profissional, porque daí não adianta só eu, o estagiário, tem que ter sempre alguém junto, né? E como é em Morungava, é muito fora de mão para eles. E a gente até estava adaptando alguma coisa, iríamos colocar esse grupo Reviver aqui na UBRA, só que a psicóloga, essa lá de Porto Alegre, ela falou que eu ia perder a qualidade. Eu não ia saber o que eles estavam fazendo, porque eu não tenho como acompanhar. Como eu falei, é só eu e a Flávia, eu não tenho como acompanhar ali. Daí ela disse, se chega, eles estão perdendo a qualidade, eles vão estar levando o nome da ONG e não ajudando. Então vai começar a espalhar, não, a gente vai lá e não ajudou. Daí era melhor fazer em Porto, daí que ela cedeu o consultório dela para fazer. Foi nesse meio tempo. Mas é bem interessante das horas extracurriculares. Quem sabe futuramente, quando a gente se organizar um pouquinho melhor, a gente consiga estar fazendo isso. Dona Maria, por favor. A perda do filho, tu fica 9 meses da barriga, depois tu fica 17 dias com ele. Igual mas tu... E da Helena também foi 17 dias. Daí depois tu perde, mas fica uma ferida em ti que tu acha assim, tu vai ganhar outro filho, tu vai
no lugar dele, mas não ocupa o lugar. É uma ferida que quanto mais ela é curada, mais ela aparece para ti. Porque a minha perdinha 80, essa ferida carrega até hoje, que ela vive tropicando nela, nas pedras. E vamos em frente, já vou te ajudar nessa aí. Graciliano, por favor. Boa noite a todos, conselheiros. Quero dar os parabéns pelo trabalho que vocês estão executando. Obrigada. Na minha área, que é o trabalho, eu convivi muito com essa situação de óbito, de situações onde as mães abraçavam os filhos mortos e tu não tinha o que dizer, né? Quando é uma criança. Mas existem muitas mães adultas, já idosas, que essa semana até atendi uma, na qual ela não desejava mais viver. Então, eu, quando fui triar ela, eu conversei com ela e as lágrimas jorravam, porque eu falava para ela que ela tinha que continuar a vida dela, tinha que continuar, porque ela tem outros filhos, né? Mas eu me senti despreparado, né? E eu acho que esse trabalho de vocês é um trabalho muito bom para fazer na rede, qualquer rede, né, de dar cursos, porque em locais onde existe uma maior, digamos assim, proximidade da morte. Né? Eu lembro também que no Hospital de Clínicas existia muitas crianças onde faziam tratamento de câncer. E muitas, às vezes, não conseguiam, né, viver e apresentavam uma agressividade muito grande em relação com os próprios pais, né, e outros eram maturos demais. Então, acho que é um trabalho bem interessante para ser apresentado num hospital de grande porte, que vocês deveriam procurar, porque realmente não tem. Sim. E a da vontade e da falta de viver, assim, e é como eu falei lá na exposição Preto e Branco, é isso. Essa falta a gente segue porque tem que seguir, sabe? Porque é igual eu falei aqui, comentando assim, parece que está tudo bem, mas não está, e vão fazer 5 anos já. E teve, eu acho que há um mês atrás, assim, eu andei bem ruim. E mesmo eu tendo todo o conhecimento que eu leio muito e contato com psicólogas e coisas, eu pensei, olha, eu não quero mais, eu não consigo mais suportar. Então, assim, é bem até constrangedor falar para todo mundo, né? Para quem eu não conheço, é muito difícil, constrangedor. Mas é para falar, porque eu pensava assim, ó, eu nunca pensei em tirar minha vida, eu nunca pensei. Tu nunca pensou até tu pensar. Então, é naquele minuto ali que acontece, entendeu? E a respeito de velório e do velório da Helena, que o senhor falou que uma mãe que abraça um filho, o que tu vai dizer numa hora dessas, né? Porque tudo que tu disser para uma mãe, a hora que ela recebeu a notícia, ou num velório, ou a hora que ela perdeu o filho, só vai ofender, só. Porque não vai acalentar de forma alguma. Então, como eu disse, a única forma é tu chegar, dar um abraço sincero nela, como tem mães que gostam de falar, tem mães que não gostam. Então, na realidade, é tu deixar ela no tempo dela. Ela achar, saber o que é melhor para ela naquele momento, o que não é, se é falar ou não falar. É mais ou menos isso. E como eu falei lá no interior, que a administradora do hospital chegou e me disse assim, como é uma cidade pequena, tem 30 mil habitantes. E, curiosamente, o hospital é do mesmo tamanho do daqui. Tem 30 mil habitantes, e aqui tem 300, né? E daí ela chegou e me disse assim, Tatiana, quando morre um bebê, ou morre, porque é cidade pequena, né? Morre uma criança, alguma coisa, geralmente eu vou falar junto. E eu nunca sei muito bem o que dizer, como dar a notícia. E daí ela disse, eu só digo, nós não conseguimos. Daí eu disse, então agora a senhora já sabe, pode dizer, nós não conseguimos, e aqui tem algum material de orientação, que não vai curar jamais, mas que vai te orientar nessa vivência após a perda. E do treinamento da rede, que o senhor comentou, a gente tem um pensamento de fazer um treinamento para agentes de saúde. Lá em São Luís nós já vamos fazer, no interior. O prefeito já está organizando, que é mobilizar esses profissionais, primeiramente para nós conversar, para nós dizer, é difícil,
Vamos ter um jeitinho a mais para conversar, é trazer essa realidade. Que às vezes nesse movimento do dia a dia, como eu falei, aquilo ali se torna tão corriqueiro, tão normal, que ele não percebe o impacto que tem, não é por maldade. Então a gente vai lá para trazer isso para debate. Dói, vamos falar com mais jeito. Mas a gente tem um projeto de fazer um treinamento direcionado a profissionais que trabalham com pessoas que morrem, com filhos que morrem, com as mães que ficam, inicialmente, né? Como eu falei, futuramente vai ter grupo de pais e coisa, mas no começo é só mães. E essa psicóloga lá de Porto Alegre se disponibilizou a nos ajudar a organizar. Então é bem interessante, porque não adianta só quem convive com a mãe aprender, quem dá notícia, tudo, é uma coisa, como eu falei, é cultural, é muito grande o que a gente está querendo fazer, vai demorar muito tempo ainda, a gente precisa de muito apoio. Então, agradeço mais uma vez o apoio do Conselho. Obrigado. Altair? Bom, queria dizer para os conselheiros o seguinte, que eu conheci as gurias aqui no Conselho, quando a Tati era conselheira titular e a Flávia, envergonhada, era a suplente. A luta toda começou com a questão da luta por conseguir leito de UTI neonatal, não é? Era por isso. E foi assim que eu conheci as gurias, assim que eu colhi a assinatura em Brasília, e nas conferências estaduais, e algumas assinaturas, nesse sentido. E essa é uma luta muito difícil, né? Porque eles alegam que é muito caro e que não tem demanda o suficiente para isso. Quer dizer, as pessoas não importam. O que importa é o lucro ou não lucro com isso. E depois os governos, né, eles não têm essa prioridade, né? Não é prioridade as pessoas. Então, embora a Tati ache que o serviço começa pequeno, o serviço é muito grande. A ideia é muito grande, porque não existe acaso, ninguém começa nada por acaso, né? Se esse trabalho começou, porque tinha que começar, e Deus usou os caminhos, né, que Ele imaginou que seriam os melhores para fazer com que tu e a Flávia, teu marido, a tua mãe, que eu também sei que sou envolvido bastante nisso, e ele usou esse meio, e ele sabe lá por quê, vai saber nós por quê, os caminhos que ele usa. Eu quero dizer que eu tenho muito orgulho em representar vocês aqui no Conselho, né? Quando eu estava representando uma outra entidade, que o meu decreto vale até o final do ano que vem. Eu abri mão dele para representar a ONG no Conselho, né? Eu não estava precisando da vaga para ser conselheiro, eu já era conselheiro por o ano todo que vem ainda, né? Então, eu abri mão para representar vocês, porque eu acho importante o trabalho, porque ele é maior que qualquer outro trabalho que se possa imaginar, porque esse é um trabalho que a gente acredita, um trabalho gratuito, né, feito com sacrifício, enquanto outros que têm milhões, gastam milhões com bobagem e não fazem coisa nenhuma, né? E veja o tamanho que está o trabalho agora. Hoje aqui tu me diz que já não importa mais a questão só da UTI neonatal, está muito maior que isso, né? Então o troço cresceu, né? E o que eu vou dizer para ti? Vou dizer só assim, tenho orgulho de representar vocês aqui e conta comigo para sempre. Obrigado, Contarei, pode ter certeza. Obrigado, viu, Altair? Eu agradeço novamente digo que agradeço o teu trabalho e digo que perda é perda. Só entende quem passou por isso. E eu até não vou me alargar muito porque eu sou muito emotivo. Eu tive perdas que me foram significantes. Então, só digo que Deus te ilumine e que você nunca perca essa força e essa fé, que é realmente um serviço muito grandioso, é de uma plenitude enorme. Pena que a sociedade não encontre um apoio realmente dos governantes, porque aí não é para ter bandeira, aí é para defender vidas, e vida não tem preço. Sim, é o que eu falei, a gente tem muito esse apelo da pessoa, sabe, que é como eu falei, todo mundo, independente do cargo que carrega, ele é pai, ele é mãe, ele é filho, é irmão. Então a gente traz muito isso de lembrar dos vínculos que a gente tem para conseguir compreender a beleza desse trabalho, porque como eu falei,
Porque não tem pretensão, não tem partido, não tem religião, né, que a gente fala tanto, porque veio dar apoio e daí eu tenho que fazer parte da religião. Não, pode aqui, a gente aceita, com respeito, porque como eu falei, uma senhora um dia chegou e me disse assim, mas tu sabia? Porque daí eu falei, eu faço esse trabalho porque se tiver uma possibilidade da Helena me enxergar, eu quero que ela tenha orgulho de mim. E daí essa senhora me disse, não, mas tu não vai ver ela. Está todo mundo morto até Jesus ressuscitar, e ele vai ressuscitar todo mundo, e daí tu vai primeiro prestar conta do que tu fez, depois, se possível, tu vai ver a Helena. E essa senhora é muito querida para mim. Eu cheguei e disse, olha, dona fulana, essa caneta, que eu tinha uma caneta na mão, daí ela disse, essa é a verdade. Daí eu disse, a verdade é essa caneta que a gente pode tocar, o resto é fé. Então a senhora respeita a minha, que eu respeito da senhora. E não discutimos mais aquilo ali. E, como eu falei, a gente não pode, porque é indiferente da religião. Uma mãe encontra apoio, encontra um fundamento de todo aquilo ali na espírita, outra é um fundamento nos evangélicos. Então, é indiferente da religião, da política. Só que, como eu falei, ressaltando novamente, a gente pede muito apoio, porque a gente a gente não conseguiu montar uma estrutura em relação ao voluntariado, à documentação, quem conhecer algum advogado que possa nos ajudar, que possa dizer, vocês têm que ir aqui para pegar esses documentos, a gente está precisando muito desse tipo de apoio, de tempo. Porque todo mundo, quando a gente fala apoio, pensa que é só dinheiro, e não é. Tu doar para as pessoas não é doar só o dinheiro. Todo mundo pensa assim, quando a ONG pede doação, ela pede dinheiro. Realmente, não se faz nada sem dinheiro, não adianta a gente brincar que tu faz coisas sem dinheiro, porque tu não faz. Tudo tem que ter dinheiro. Como eu falei, desde uma impressão que tu tem, tu vai pagar tinta, tu vai pagar luz, tu vai pagar internet, tu vai pagar uma série de coisas. E eu deixo o pedido aqui que doem tempo, independente se for somente para a ONG, eu ficaria muito feliz se fosse para a ONG, claro, mas se não tiver como doar para a ONG, doem tempo para alguém, isso faz muito bem, preenche muito a gente. Muito obrigado. Bom, terminada essa apresentação, vamos saudar com uma... Seguindo a nossa pauta, seria uma apresentação da Secretaria, no sentido dos custeios da Aureste, e uma explanação da Vienza, né? No fato do acidente aquele da GM, mas nós recebemos um memorando com bastante antecedência, o secretário nos pediu que a gente pautasse para um outro dia. Então, eu, como conselheiro do Conselho, digo que vejo com bons olhos, dá para nós abrirmos um precedente para eles, porque foi feito com antecedência ao comunicado que não poderiam hoje. Então, não é aquela coisa que foi a curto prazo avisando. Então, deixo em aberto, peço para o Carlos que fale amanhã com o secretário e que ele providencie, nos dá o dia, de preferência o mais rápido possível, porque nós queremos também saber o que houve lá com aquele assunto em relação ao acidente na GM, e também já ficar também esclarecida a história da Aureste, como ficou, como não ficou, porque está encerrando o ano, e a gente quer deixar tudo já meio que abotoadinho para a nova direção do ano que vem. Vamos para assuntos gerais? Temos algum assunto geral? Tem algum assunto geral? Tá, então nós vamos ter informes. Já teve no início, mas não sei se o Altair falou, nós estamos aí agora com a inscrição aberta para um seminário na URGS. É isso, Altair? É um simpósio. É um simpósio? É que tem uma inscrição na internet lá, o Carlos colocou na internet, são vagas limitadas, não sei como é que está, mas é bom ver, é interessante, que é um simpósio internacional, dia 15 e 17 de novembro, na URGS, sobre a questão da negro, né? Como é que é o mesmo nome? A saúde do negro, né? Então, veja bem, é novembro, né? Ele é interessante não só porque é a saúde do negro, mas é que, como é internacional, tem a troca de experiência e cultura, né? É novembro? É novembro, dia 15. Bom, então nós já vamos providenciar, ver quem os conselheiros que querem participar,
para nós termos tempo suficiente para não ter aquela choradeira depois de dizer que não foi no tempo hábil e que não podem liberar carro e nem tampouco verba para almoço, se for o caso. Também, de uma vez por todas, nós vamos dar 2 meses de antecedência. Também, assim, ó, não sei como que a gente chega lá, mas nós, Gravataí, eu e Esmeraldo, até que toque, a gente faz parte de uma comissão técnica que coordena encontros de conselhos do Rio Grande do Sul. Nós representamos Gravataí. Então, faz parte dessa comissão Viamão, Taquara, Canoas, Alvorada, Gravataí, e Camaquã, São Jerônimo. Então, agora, no dia 12 de novembro, nós temos o 9º encontro de conselhos, né, em Camaquã. Conselheiros que têm como ir, que querem ir, é importante, interessante que vá. Né? Então, é isso, presidente. Mais alguém para algum assunto geral? Paulo, por favor. Vamos falar sobre boa noite a todos. Vou falar sobre a Aureste, né? A minha preocupação da Aureste é que nós estamos sem o nosso representante lá, sem presidente, né? O senhor Antônio pediu para sair da Aureste. Então, eu torço que o Edson não volte, né? Que o Edson seja eleito e fique. Nós vamos ter que fazer novas eleições lá para conseguir um novo presidente. Tá? E a outra preocupação que eu tenho é que nós estamos com a verba trancada no Estado da Aureste. E o dinheiro do aluguel está acabando. O dinheiro que foi está acabando. E nós ligamos para o Estado diz que falta força política em Gravataí para esse dinheiro vir para cá. Por isso a minha preocupação é chamar enquanto antes o secretário aqui para lhe dar essa explicação por que ele não está dando essa força política para nós. Se é do mesmo partido e não dá essa força política para nós. Era isso. Com certeza, por isso eu pedi para o Carlos amanhã dar uma lembrança a ele, para ele marcar o quanto antes, para ontem já essa reunião. Certo? Mais alguém para algum esclarecimento? Não? Então a nossa reunião se dá por encerrada. Boa noite e obrigado pela presença de todos.